Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro, mais um Café com Frankel. Hoje, dia 16 de agosto de 2022, agora 6 horas e 27 minutos. Se estiver tudo ok com a transmissão, por gentileza, me avisem aí nos comentários. Lucas Cartaccio, bom dia. Bom dia, Mirianes, Carolina Proilo, minha amiga Carol, Juliana Sanches, Yara, Douglas, Amanda Nasser. Excelente, bom tê-los por aqui. Fá Ferreira. Ok, estão dizendo que está tudo certo. Alexandre Pissi, Emília Nogueira, vamos lá. Silvia Aquino, sejam bem-vindos. Mais uma terça, mais um Café com Frankel. Espero que todos estejam bem. Tá, ok, muito bem. Vamos lá, começar então mais um dia. Eu confesso que eu havia esquecido do café com Frankel dessa semana. Café com Frankel tá para fazer um ano, hein? Eu acho que a semana que vem é um ano de Café com Frankel. E foram pouquíssimas as vezes em que às terças-feiras nós não tivemos o nosso encontro, né? Sempre por motivos bem justificáveis, né? De viagem ou de doença. De resto nós tivemos, acho que, sei lá, deve ter sido nesse um ano algo em torno de umas 3, 4 vezes que nós não tivemos Café com Frankel. Tá bem? Vai fazer um ano semana que vem, vamos ver se de repente a gente prepara algo especial para o Café com Frankel. Exato, a Yara está dizendo que nós precisamos comemorar. Eu fiquei meio assustado quando o pessoal disse que daria um ano, eu achei que estaria dando uns 6 meses, se muito, de Café com Frankel. Mas fato é, eu quase me esqueci, por muito pouco eu não me esqueci de que hoje teria Café com Frankel. E... Boa, Gabriel. Seria muito bom. Só não sei muito bem como fazer isso numa live. Ontem foi feriado aqui em São Carlos, segunda-feira, foi feriado, então emendou o domingo de Dia dos Pais, o dia 15 de agosto, né, a Assunção da Virgem Maria, e aqui em São Carlos é feriado. São poucas as cidades que optaram para que essa data fosse de feriado, é um feriado municipal, até porque a festa no dia 15 de agosto é transferida para o domingo próximo, né? Dentro da liturgia católica, mas ontem aqui em São Carlos foi feriado, então foi um dia todo atípico, né? Juntou um final de semana de pós-graduação, depois na sequência veio o Dia dos Pais, ontem foi feriado, e eu me esqueci completamente. Porque às terças-feiras eu sei que, né, no fim da tarde eu preciso separar alguns livros, achar algum trecho de Viktor Frankl para poder então bem preparar esse nosso encontro de terça-feira, né? E ontem, como eu não fui para a clínica e foi um dia todo atípico, eu simplesmente me esqueci. Foi uma segundona atípica. Disseram que está travando. Para vocês também? A Lucimeire disse que está travando. Eu não sei se é uma questão só dela. Pronto, a Neuza está dizendo que a transmissão está normal lá para ela. Tá bom. Qualquer coisa, sai e entra de novo na live, viu, Lucimeire? E aí, enfim, eu havia me esquecido, já devia ser umas, 9, 9h30 da noite, quando eu me dei conta de que era segunda-feira e que hoje, né, então, deveríamos ter o nosso encontro do Café com Frankel. A Ju também está dizendo que está com um pouco de delay a live para ela. Ué, que estranho. Bom, a minha conexão aqui tá ok, o sinal tá cheio. Enfim, se começar a travar aí para vocês, por favor, me avisem, tá? É importante. Às vezes, se faz necessário reiniciar a live, aí a gente derruba a live e começa de novo, tá bom? Vamos lá. E aí eu tava assistindo a live do meu grande amigo Bruno Farnetano, tá bem? Aquele homem que possui aquele belo mostachão, né? Aquele belo bigodão, meu amigo Dr. Bruno, médico, semiologista, a quem eu muito admiro, muito estimo. E ele estava fazendo uma live, eu estava bagunçando na live dele, né? Até peço desculpas, baguncei pra caramba lá na live dele, fiquei escrevendo um monte de coisa lá nos comentários, enfim, fiquei fazendo com ele aquilo que eu me
incomodaria se vocês fizessem aqui. Mas enfim, né? Ele é meu amigo, acho que ele vai me desculpar. E ele estava fazendo uma live muito interessante, inclusive, né? E durante a live dele, eu fui dar uma olhada nas perguntas que estavam chegando na caixinha. E a Yara, né? Sempre Yara, né? A Yara sempre muito atenta, muito presente. Ela mandou uma pergunta lá na caixinha, como ela faz quase todas as segundas-feiras, né? E amanhã temos café com Frankel? Eu falei, caramba, amanhã tem café com Frankel, né? A Thaís estava do meu lado, a gente estava conversando no sofá. Eu falei, amor, eu me esqueci completamente que teria café com Frankel, né? Amanhã que teria o programa. Eu falei, o problema é o seguinte, eu não tenho nenhum livro aqui em casa, eu não tenho absolutamente nada, né? Eu deixei tudo na clínica, eu não tenho um livro sequer aqui em casa. De logoterapia, de Viktor Frankl, porque toda a minha biblioteca está lá na clínica. E eu sempre gosto, né, de fazer a leitura de um trecho de uma obra, citar uma obra, enfim, embora eu tenha boa parte dos livros de Viktor Frankl na minha cabeça, né? Enfim, eu falei, bom, acho que amanhã eu não vou fazer, né? Deixa quieto, eu vou pedir mil desculpas, falar que não vai dar para fazer, mas a live do Bruno estava muito interessante, né? Ele estava falando sobre o esporro pedagógico, né? E eu estava gostando, assim, do tema. E eu, entretido com a live dele, pronto, me veio uma ideia. Eu falei, eu vou falar do esporro pedagógico, né? Tem uma passagem muito interessante, que não é uma passagem de Viktor Frankl, é uma passagem de Elizabeth Lucas, que de alguma forma aponta para o esporro pedagógico. Pronto, eu estou sem nenhum livro, eu não vou conseguir ler nenhum trecho, eu também não preparei, mas eu já sei o que eu vou dizer, né? E agradeci inclusive muito o Bruno, falei, Bruno, obrigado, né? A tua live aí salvou o meu dia, salvou minha terça-feira. Eu já sei o que falar no Café com Frank, eu vou falar exatamente sobre isso, né? Sobre o esporro pedagógico. Ele quis me acusar de plágio, né? Falou que além de roubar o nome do programa, que o dele é Café com Sêmio, eu coloquei o meu Café com Frank, eu não sei quem veio primeiro, né? Eu acho que fui eu, ele costuma sempre copiar as minhas ações aqui no Instagram. Enfim, ele disse que uma vez mais eu estava plagiando ele, mas eu falei, bom, já sei o nome do programa, inclusive eu disse que eu gostaria que ele participasse hoje. Olha lá, grande Bruno Faranetano, tá bem? Chamei o Bruno assim, Faranetano. E foi isso, né? E aí ele me salvou, falei, pronto, já sei o que falar. Tem uma passagem muito interessante, até se o Bruno quiser entrar na live aí, ele entra, tá? Eu não vou. Cara, eu já disse pra você que eu não vou roubar a ideia do bigode. Assim, tá fora de cogitação, né? Eu tirar toda a minha barba para lhe copiar os bigodes, né? Isso só cabe a você e algumas poucas celebridades ousadas desse mundo. Precisa de muita personalidade para ter um bigode como o do senhor Leôncio, né? Enfim. Tem uma passagem muito interessante, ele tá bom, melhor não, Bruno, deixa quieto. Pedi para ele entrar na live, ele falou que acha que é melhor não, né? Porque ele tá no banho. Vai que da próxima vez eu copio a ideia, né, de fazer uma live, né, dessa forma. Tá bem. Tem uma passagem muito interessante em que Elizabeth Lucas é uma das grandes discípulas de Viktor Frankl, uma das grandes seguidoras de Viktor Frankl, né? Conviveu muito próximo com Frankl, na linha sucessória, né? Certamente ela está lá entre as primeiras, até cogitaram a possibilidade de ela levar adiante a logoterapia, né? Ser assim o grande nome, o grande expoente da logoterapia na sequência de Viktor Frankl. Viktor Frankl tinha um carinho, uma admiração muito grande por ela, pelo trabalho dela, mas ele nunca achou interessante montar, né, algo hierárquico dessa forma, algo institucionalizado dessa forma. Ele sempre gostou da ideia de que na logoterapia as pessoas fossem livres, espíritos livres e criativos, né, que não só reproduzissem a voz do mestre, como papagaios, ele mesmo vai dizer isso, mas que levassem adiante isso tudo com muita liberdade, com muita criatividade, né, intuição e honestidade intelectual, enfim. Mas Elizabeth Lucas, ela acompanhou de perto o trabalho de Frankl. Ela viu Viktor Frankl em ação. Ela viu por diversas vezes Viktor Frankl fazendo seus atendimentos clínicos, as suas intervenções junto aos seus pacientes e assim por diante, né? E ela vai falar num texto, eu de fato assim, não me lembro aonde está esse texto. E eu sei que nós não temos esse texto em português. Eu lembro que eu fiz a leitura desse texto no espanhol, tá? Enfim, então vai ficar sem a devida
citação, sem a devida referência aqui, tá? Até porque, como eu expliquei no começo da live, eu esqueci de trazer qualquer coisa aqui para casa nesse feriado. E ela vai falar um pouco do estilo de Viktor Frankl. É interessante que ela vai, assim, falar, eu preciso tomar muito cuidado para dizer isso. E é importante que vocês entendam isso, assim, também com muito cuidado. Porque o estilo de Frankl, vai dizer ela, e ela fala, olha, tomem cuidado, eu estou tomando cuidado ao falar, tomem cuidado ao entender isso. Ela fala, o estilo de Frankl é um estilo muito rude, é um estilo muito bruto, né? É um estilo que faz com que o paciente seja levado por um lugar, seja levado para um lugar, que é um lugar filosoficamente explosivo, né? Ela falou, olha, dentro do processo terapêutico, muitas vezes, Viktor Frankl pega o paciente, né, o toma de assalto e com um estilo muito rude o leva para um lugar filosoficamente explosivo. Isso, num primeiro momento, causa no paciente uma inquietação, né? Um certo temor. Ela vai dizer algo mais ou menos nesses termos, né? Pelas expressões que Viktor Frankl fazia, pelo modo como, né, ele se utilizava das suas reações, do seu semblante, e pelo modo provocativo e rápido com que ele falava, muitas vezes ele causava, no primeiro momento, um susto, um temor nos seus pacientes. E ela vai descrever esse método rude, esse método duro de Viktor Frankl, né? Ela continua dizendo, e aqui é um dos pontos altos da nossa reflexão, tá? E ela continua dizendo o seguinte, olha, e ele só fazia isso, e ele só agia dessa forma, porque ele estava realmente comprometido com a pessoa humana. Ele só era duro, ele só era um tanto quanto rude, ele só parecia áspero, porque de fato ele sabia, ponto 1, o que era a pessoa humana, do que a pessoa humana é feita, quais as suas potências, né, a que ela é chamada. Então assim, ele fazia isso porque ele sabe o que é a pessoa humana. E ponto 2, porque ele amava profundamente aqueles que estavam diante dele. O conhecimento antropológico, aliado com uma realidade caritativa, com uma vivência de amor, de comprometimento, de preocupação real, genuína com a pessoa que estava diante dele, fazia com que ele tivesse que tomar e levar a pessoa muito a sério. E é isso que ela vai dizer no final do seu texto, né? Ela falou, olha, a questão é que ele os levava, os seus pacientes, muito a sério. Muito a sério. E é exatamente porque ele os conhecia e os levava muito a sério que ele agia de forma tão rude, de forma muitas vezes dura. E isso é algo muito interessante, muito interessante. E eu escutando a live ontem do Bruno Farnetano, assistam lá depois, o Café com o Sêmio dele, do dia 15 de agosto, tive esse insight para trabalhar isso com vocês na manhã de hoje, dia 16 de agosto, tá? Porque é o seguinte, nós precisamos saber muito bem com quem nós estamos convivendo. Nós precisamos tomar muito cuidado com aqueles que nós chamamos de amigo, com aqueles que nós trazemos para perto, com aqueles que nós trazemos para a nossa vida. Porque fato é, né, nós estamos num momento em que se valoriza e se tem em autoestima e se tem como amigo aquelas de voz aveludada, de voz muito mansa. Muitas vezes o nosso crivo para escolher os nossos amigos é o crivo que poderíamos basicamente dizer dos bajuladores. Nós de alguma forma vamos trazendo para perto de nós os bajuladores. Aquelas pessoas de voz mansa e aveludada. Aqueles que a todo momento ficam, né, de alguma forma nos enaltecendo, nos exaltando. Aqueles que não causam nenhum tipo de incômodo. Aqueles que não nos botam sob nenhuma tensão existencial, nenhuma tensão espiritual. E isso, senhoras e senhores, é motivo de boa parte das nossas perdições. Isso é uma tragédia terrível, tá bem?
Isso é uma tragédia terrível. As pessoas que nos levam realmente a sério... Espera um segundinho. As pessoas que nos levam realmente a sério são aquelas pessoas que nos estimulam. São aquelas pessoas que nos corrigem. São aquelas pessoas que, se necessário for, nos agridem. Numa agressão, é evidente, né? Não é uma agressão física, né? Não é uma agressão também leviana, não é uma agressão desproporcional, mas é uma agressão que faz com que nós nos tensionemos, faz com que nós nos reposicionemos, faz com que nós nos emendemos, faz com que nós possamos viver algum tipo de arrependimento, algum tipo de contrição. Essas são as pessoas que realmente se preocupam com a gente. Essas são as pessoas que realmente sabem o valor que nós temos e sabem a que nós somos chamados. Essas são as pessoas que de fato estão comprometidas conosco. Em contrapartida, aquelas pessoas, né, que vêm com voz mansa, aveludada, né, nos enaltecendo, nos elogiando, né, em contrapartida, os bajuladores não querem o nosso bem. E irão nos levar, inevitavelmente, cada vez mais para um buraco, para uma vida medíocre, para uma vida top. Tá certo? Então nós precisamos saber distinguir muito bem, porque, sejamos muito sinceros, se olharmos para a nossa vida com muita verdade, se olharmos para a nossa vida com uma certa profundidade, se olharmos para a nossa vida com honestidade intelectual, nós iremos ver que aqueles que mais nos amaram nessa vida, aqueles que de fato estavam comprometidos conosco, foram aqueles que mais nos tensionaram, foram aqueles que mais nos incomodaram. Não necessariamente aqueles que mais massagearam o nosso ego. Esses que ficam massageando o nosso ego são aqueles que nos levam sempre a uma vida baixa, top e medíocre. É claro, nem tudo é crítica, né? Nem tudo é correção fraterna, nem tudo é palavra dura e áspera. É claro que, né, existe um momento de tensão e de distensão. E os verdadeiros amigos, os verdadeiros líderes, um verdadeiro pai, é alguém que sabe quando é hora de tensionar e quando é hora de distensionar. Mas ele está sempre, de algum modo, exercendo um papel que é um papel de estímulo, de tensão, de um certo incômodo. Tá certo? É aquela figura do pai. Não só do pai biológico, é claro, né? Isso acontece muito na figura dos nossos pais, e anteontem foi o Dia dos Pais, e acho interessante trazer também essa reflexão aqui para a nossa live, né? Mas essa é a ideia do pai enquanto um líder, de um pai espiritual, de um pai enquanto, né, alguém que vai à frente dos seus trabalhos intelectuais, dos seus trabalhos acadêmicos, né, da sua vida espiritual, da sua jornada profissional. Enfim, né, temos aí, né, diversas figuras de pais. Isso é muito importante, isso é muito frutuoso, isso é muito salutar numa sociedade. Qual que é de fato o papel de um pai? O papel de um pai é ser sempre um limite. O pai é sempre um limite. O pai é sempre a figura da lei, do limite, da tensão. O pai é sempre um pouco mais duro. Enquanto a mãe é meiga, acolhedora, enquanto a mãe tem um colo macio e tenro, o pai é sempre um pouco rijo, o pai é sempre um pouco áspero. O colo do pai é sempre um pouco desconfortável, o olhar do pai é sempre um olhar um pouco incômodo, que nos olha e nos convoca, que nos olha e lembra quem nós somos, que nos olha e faz tremer dentro de nós algo. Diferente do olhar da mãe, né? A mãe está preocupada em acolher, em interpretar o mundo para nós, em se antecipar a algumas necessidades e algumas dores que nós trazemos. Tá? O pai não. O pai, tal como deve ser, o pai, né, na visão ótima do termo, é aquele olhar que gera um certo constrangimento, um certo incômodo, mas um constrangimento e um incômodo que nos lembra quem nós somos, que faz tensionar dentro de nós algo, que nos convoca a dar passos, por mais que sejam passos duros, árduos, exigentes, difíceis.
E existe, é evidente, hoje em dia, a falta dessa figura de um pai. Nos consultórios de psicologia, nos trabalhos, nos cargos de liderança, dentro das nossas casas, dentro das instituições, na direção espiritual, dentro das igrejas, existe uma ausência dessa figura paterna. Porque parece que hoje nós não podemos, de forma nenhuma, cobrar nada de ninguém. Eu não cobro nada de mim mesmo, também não vou cobrar absolutamente nada de ninguém, não posso tecer nenhum tipo de crítica, não posso fazer nenhuma correção, não posso exigir absolutamente nada de ninguém, porque isso parece ser um pecado, isso parece ser uma falta grave. Não é que nós temos hoje essa visão relativista? Tipo, olha, quem sou eu para falar algo de alguém? Quem sou eu para apontar um erro, uma debilidade? Quem sou eu, né, para tentar estender um braço para aquele que eu julgo ter caído? Quem sou eu para fazer esse tipo de análise e de julgamento, não é? Parece que essa é a nossa visão hoje em dia, né? Nós não podemos falar absolutamente nada. Só que essa visão que parece ser uma visão acolhedora, essa visão que parece ser uma visão de preocupação real e genuína para com o mundo, para com a humanidade, para com a paz universal, é no fundo um indiferentismo. Se eu não lhe corrijo, se eu não falo para aqueles que eu amo como as coisas devem ser, se eu não os ajudo a dar passos em direção à construção de uma personalidade, eu também não os amo, eu não os levo a sério. É aquilo que fala Elizabeth Lucas, né? Ele agia de forma rude e dura, por quê? Porque Frankl os levava muito a sério. Muito a sério. Se eu não sou capaz de receber essas críticas daqueles que eu sei que me amam, e se eu não sou capaz de fazer isso com aqueles que eu também amo, eu então estou habitando nesse lugar do indiferentismo. Tá certo? Eu não tenho preocupação com ninguém, porque eu não levo ninguém a sério. Eu acho que a pessoa não pode ser mais do que ela está sendo agora. Quando eu olho para a sua vida e digo assim, olha, não, mas se está bom para você assim, permaneça assim, mas você deve buscar o que lhe agrada mais. Se essa situação está difícil, recue. Se isso está te estimulando demais e te pedindo muito, então não faça, né? Dê alguns passos para trás, assim por diante. Falas como essa, que parecem ser falas muito caridosas, muito acolhedoras, são falas que no fundo apontam para a seguinte realidade: eu não acredito que você é capaz, eu não acho que você pode dar absolutamente nada além do que você está dando agora, eu acho que sua vida é baixa e medíocre, eu acho que isso que é baixo e medíocre é o teu ponto alto, daqui você não consegue passar por uma dificuldade, você não consegue fazer uma renúncia, você não consegue passar por uma privação, você não consegue amar verdadeiramente, genuinamente ninguém. Então faz o seguinte, usa esse ponto, né, baixo como o ponto máximo que você consegue conquistar e viva daí para baixo. Tá? É isso que nós fazemos. É isso que muitos terapeutas fazem. É isso que, infelizmente, muitos pais fazem. Quando não põem limites, quando não são duros na proporção e na medida em que devem ser. É isso, muitas vezes, que terrivelmente nós buscamos nos nossos líderes, quando vamos atrás daquelas pessoas que falam somente aquilo que nós queremos ouvir e que não nos tensionam, que não nos estimulam. É sempre uma irresponsabilidade para um líder não corrigir os seus liderados. É sempre uma irresponsabilidade para um pai não corrigir um filho. É sempre uma irresponsabilidade para um amigo que de fato está preocupado com o seu amigo não corrigi-lo. É uma irresponsabilidade porque
Porque eu não o vejo mais como alguém livre. Eu não o vejo mais como alguém capaz. Eu assisto a queda dele, né, de braços cruzados. Eu assisto a destruição daquela vida, né, e não me entretenho com ela, e não me preocupo com ela, e não me meto nela. E nós devemos nos meter na vida um dos outros. E parar com esse negócio de ficar com, sabe, com dorzinha, tudo dói, né? Se um irmão mesmo, um irmão de sangue falar algo para mim, né, que não está muito de acordo com aquilo que eu vivo no momento, né, e que me acusa de uma debilidade, eu fico todo dodóizinho, né? Se um patrão, bom dia Tomás, quer sentar aqui? Se um patrão, um cargo de liderança me estimula um pouco mais. Papai. Oi, filho. Não, te trocou. Tá, depois o papai vê. O papai tá fazendo uma live agora, tá, meu amor? Se quiser sentar aqui, senta, mas fique quietinho. Quando um patrão, alguém de cargo de liderança, né, quando um líder, quando um sacerdote fala, né, algo que, né, me dói, eu fico todo chateado, né? Eu fico todo, né, coitadinho, né? Mas como pode falar assim de mim? Ele não sabe as lutas que eu tenho travado, né? Ele não sabe o que eu tenho passado, ele não sabe como é difícil para mim, sei lá, coisas do tipo, né? Olha, talvez ele saiba, talvez ele não saiba, e a verdade é que se essa pessoa for alguém que de fato te ama, pouco importa o quanto ele sabe ou deixa de saber. A questão é que ele sabe também que você pode fazer algo a mais, que você pode ver uma vida diferente, não só uma vida cheia de justificativas, não só uma vida presa no vitimismo. Tá? Nós precisamos parar com esse negocinho, né, de que tudo dói, qualquer fala, né, é uma crítica terrível. Faz o seguinte, peneira. Seja muito verdadeiro contigo. Aproveita aquela fala, aproveita aquela deixa, aproveita aquele apontamento, aproveita aquela correção para fazer uma visita ao teu mundo interior, para fazer um exame de consciência. Ou seja, é bem possível que algo de verdade exista naquilo que esta pessoa está dizendo. Pode ser que não seja uma verdade total, mas existem partes de verdades aqui. Alguma coisa disso ele viu em mim. Algo que ele me disse pode de fato ser vivido, ser assumido. Um dos motivos pelos quais a nossa sociedade hoje é uma sociedade capenga, uma sociedade medíocre. Um dos motivos pelos quais nós estamos onde estamos hoje, nessa baixeza moral, nessa baixeza intelectual, nessa baixeza espiritual, é que faltam líderes, faltam pais, faltam pessoas que de fato nos corrigem. Porque hoje existe uma ditadura. Hoje nós estamos como que amordaçados. Nós não podemos falar absolutamente nada de ninguém. E ninguém pode falar nada sobre nós. Você percebe? Não pode falar nada. Dentro das casas, nos consultórios, na igreja, né? Em qualquer lugar, na escola. Imagina que alguém vai dizer para você algo que você deveria fazer, que alguém vai dizer a você, por exemplo, você está errado. Mude o rumo da tua vida. Faça diferente. Este caminho vai te levar à destruição. Isso aqui não edifica. Isso aqui te rebaixa, isso aqui te animaliza, isso aqui é bestial. Isso aqui é virtude, isso aqui é vício. Imagina que alguém vai dizer isso. Se um professor, por exemplo, diz isso para um jovem, né? Falar, olha, você está errado, os pais vão na escola. Os pais vão na escola. Quem é você para falar que o nosso filho está errado? Quem é você para falar que ele não deve agir dessa forma, mas de outra? Né? Não, os professores não podem nem corrigir as realidades mais objetivas, né? Parece que é perseguição. O que é? Toda hora você está, né, aqui botando caneta vermelha na prova do meu filho. Não, eu só estou corrigindo a prova do teu filho. Mas é perseguição, porque toda vez a prova dele vem cheio de canetada. Não, é que teu filho realmente tem errado muitas coisas, eu preciso corrigi-las. Né? Mas parece que não, que isso é um absurdo, é uma perseguição. Né? É um professor desumano. Porque a norma hoje é ser baixo, é ser medíocre. Cada um no seu quadrado. Você pode ser o que você quiser.
E você pode ser o que você quiser sem dizer o que eu posso ser. Porque eu posso ser também o que eu quiser. E eu vou ser o que eu quiser sem me comprometer com a tua vida, sem me preocupar contigo. Entende? Sem dizer para você absolutamente nada. Porque quem sou eu para dizer alguma coisa para você? Bom, eu sou aquele que também não quero que ninguém diga nada para mim. Então eu vivo o meu indiferentismo, você vive o teu, nós vamos vivendo assim. O princípio de fraternidade, o princípio de sociedade, o princípio de comunidade, isso tudo cai por água abaixo. Isso tudo rui. Isso tudo deixa de existir. Uma sociedade é tão mais fraterna na medida em que ela é capaz de corrigir os seus, na medida em que nós conseguimos conviver e corrigir uns aos outros. Tá? Falar, olha, você está errado. E na medida em que eu falo, você está errado, eu estou me abrindo também para que você me corrija. Isso coloca-nos diante de um diálogo. Tá? É claro que essa correção não é uma correção imprudente, não pode ser uma correção, uma crítica leviana. Né? Eu não vou procurar aquelas pessoas que agem assim, de forma mal intencionadas. Não, eu vou procurar aqueles amigos que olham para mim e que sabem de fato quem eu sou e o que eu sou chamado a ser e que me estimulam a caminhar nessa direção. Né? Não é qualquer tipo de esporro. Pegando ontem a live do meu amigo Bruno Fanetano, que ele falava sobre o esporro pedagógico, não é qualquer tipo de esporro, é um esporro pedagógico, que é totalmente diferente do indiferentismo, do relativismo, do individualismo. Um esporro pedagógico, um esporro de um pai, um esporro de um patrão, de um líder. Que dói, é claro que dói, que incomoda, é claro que incomoda, mas se bem vivido, se bem discernido, leva-me a um crescimento. Eu só cresço em contato com as outras pessoas, no choque com essas outras pessoas. Eu só cresço estando dentro de uma comunidade virtuosa, na qual todos conhecem um pouco das potências e debilidades dos outros e tentam maximizar as potências e tentam minimizar as debilidades, e assim nós vamos nos corrigindo. É claro, cabe aqui espaço para acolhida, é evidente que sim, acolhida integral, acolhida verdadeira, para o elogio, é claro que sim, né? Para um louvor autêntico, olha, né, você tem melhorado nisso, né, parabéns, eu tenho visto o teu esforço nisso, naquilo outro, mas tem também lugar para a crítica, para o esporro, para a correção. Nós estamos vivendo uma sociedade sem paz. Nós estamos como Peter Pan na terra do nunca. Nós deveríamos ter os nossos compromissos sendo bem vividos, nós deveríamos, né, ter aí os nossos 30, 40, 50 anos bem vividos, mas quando as pessoas olham para nós, elas veem-se muito uma criança pobre, indefesa, fraca, mimada, de uns 12, 13 anos, né, que fugiu da casa dos pais e foi viver na terra do nunca. Por quê? Porque não queria limites, porque não queria leis, porque não queria ninguém dizendo como as coisas devem ser, que horas você deve dormir, né? O que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, e assim por diante. Né? Então vai lá viver na terra do nunca, é isso que nós temos vivido. E nós precisamos tomar muito cuidado. As feridas provocadas pelos amigos, elas são muito mais frutuosas, elas são muito mais toleráveis do que o beijo dos aduladores. E volto a dizer, aquela frase de Elizabeth Lucas, né? Viktor Frankl tinha um estilo muito rude, muito duro. Com as suas reações e com as suas provocações, ele gerava, muitas vezes, aos seus pacientes, um certo incômodo. Num primeiro momento, uma certa repulsa. Mas ele fazia dessa forma porque ele os tomava a sério, porque ele de fato estava comprometido e os amava. E se as pessoas estivessem dispostas a perseverar nisso tudo e olhar para a verdade, não só para os seus sentimentos, mas para a verdade das coisas, elas perceberiam que estavam diante, elas viriam a perceber, teriam notícias disso, né, de que elas estavam diante de alguém que de fato estava comprometido com elas, e que as amava. Tá bem?
Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui de live. 34 minutos. Bom, é isso, não quero passar muito, senão também eu começo aqui o dia atrasado e vocês também atrasam para os vossos compromissos. Quero dizer que foi uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Yara, por me lembrar da live. Obrigado, Bruno, por dar o mote da live dessa terça-feira, dia 15. Teria muito ainda a trabalhar sobre esse tema. Esse tema da correção fraterna é um tema que me interessa muito. Eu acho que nós podemos voltar nesse tema, talvez até no próximo Café com Frank, eu dar continuidade a isso tudo. Quero agradecê-los durante o dia, divulguem essa live, durante o dia, durante a semana, divulguem essa live, convidem os seus amigos, os seus conhecidos, os seus seguidores para escutar essa live. Vai ficar salva, todas as lives que eu faço ficam salvas aqui no Instagram, depois eu subo também para as outras plataformas, Spotify e outras coisas mais, tá? E é isso, tá? YouTube e assim por diante. Divulguem, printem, né? Me marquem, na medida do possível eu replico. Quando eu botar isso aqui no feed, deixem lá os comentários de vocês. Eu quero saber o que vocês acharam dessa live, tá bom? Escrevam lá, deixem um comentário. Senhoras e senhores, tenham todos uma boa terça-feira, uma boa semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.